Doutora Patrícia Malavasi. Ela possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Estadual de Londrina, onde também concluiu sua residência em Patologia Animal, Patologia Clínica e Anatomia Patológica Veterinária. Fez mestrado na área de concentração Sanidade Animal e doutorado em Sanidade e Produção Animal Sustentável na Amazônia Ocidental. E atua como professora do curso de bacharelado em Medicina Veterinária da Universidade Federal do Acre. Isso mesmo. Currículo lindo. Olha, queria agradecer pela sua participação aqui. Muito obrigada. A gente ficou muito feliz que você aceitou o convite e que vamos falar desse tema super interessante de Trypanosoma cruzi. E é isso. Agora eu vou deixar com você. Tá bom. Pode se apresentar, fica à vontade. Beth, eu que agradeço, na verdade, tá? Eu achei extremamente legal, assim, o projeto de extensão de vocês. Eu queria parabenizar todos vocês aí da Rural, né, do Rio, e falar que vocês estão de parabéns, que vocês foram pioneiros aí, né, nesse lançamento aí de lives com docentes e outros profissionais que eu sou, assim, fã de carteirinha, né, e eu espero, eu não estou no mesmo nível, assim, dessa galera, mas vamos lá. Claro que está. Então tá bom. Então, gente, então, só para relembrar, que as pessoas perdem qual que é o título da live, Trypanosoma cruzi, pesquisa e importância do diagnóstico em vetores e hospedeiros mamíferos. Beleza. Então, gente, eu vou começar contextualizando, né, a questão do Trypanosoma cruzi, que ele é o agente etiológico da doença de Chagas, certo? Em humanos, ok? Então, a doença de Chagas, ela é uma doença que é considerada uma antropozoonose, né? Ela é negligenciada, isso quer dizer que, como outras doenças, né? Como a leishmaniose, a criptococose, a esporotricose e tantas outras doenças são negligenciadas aqui no país e no mundo, tá? Então, ela afeta, né, a Organização Mundial da Saúde indica que ela pode está afetando até 8 milhões de pessoas atualmente, né? Aqui no Brasil, então, a gente tem também uma gama muito grande, né, de infectados, porque além da doença na fase aguda, a gente tem a fase crônica. E a fase crônica da doença em humanos, né, ela pode causar inúmeros distúrbios, não só cardíacos, mas também digestivos, né, e por aí vai. E esse paciente, ele vai precisar utilizar o sistema de saúde. Então, é uma doença, e cronicamente. Então, atualmente, assim, quem se infecta, né, aqui no Brasil, são os homens, né? São indivíduos do sexo masculino, em média em torno de 30 a 32 anos, tá? Aqui a gente tem 3 mil casos de doenças de Chagas aguda nos últimos 13 anos, ok? Apesar de, assim, de ser considerado, né, baixo em relação a outras parasitoses ou outras doenças infecciosas, né? A gente precisa entender que é uma doença debilitante, né? Então, ela vai infectar, por exemplo, uma pessoa de 30, 40 anos, e daí essa pessoa, ela pode ficar, né, incapacitada para desenvolver as atividades laborais dela. Então, trabalhar, né, atividades físicas, etc. Né? Tanto é que, hoje em dia, ela é considerada uma doença ocupacional. Então, quem se infecta no Brasil são aquelas pessoas que estão relacionadas com alguma atividade extrativista, né? A extração de açaí, por exemplo, que a gente vai comentar um pouquinho mais para frente, né? Bacana, que é outro fruto aqui da Amazônia, né? E outras atividades, então, que a pessoa se insere dentro de uma floresta, por exemplo, tá? Então, aqui no Brasil, 90% das infecções por T. cruzi, elas estão relacionadas aqui na Amazônia Legal, né? Então, estados da Amazônia Legal. Sendo que 70% é no estado do Pará. Então, a maioria da Amazônia Legal, exceto o Mato Grosso, né?
e o Maranhão também, eles são de outros estados, mas o resto da Amazônia Legal é tudo, são estados do norte que vão fazer parte dele, né? Então, quem está na frente, assim, dos indivíduos, né? A taxa de infecção, ela é considerada mais alta no estado do Pará, seguido do Amazonas, depois do Amapá e depois o Acre. Então, são esses 4 estados que contêm os maiores índices, né, de infecção aqui no Brasil, tá? Isso não quer dizer que não tenha em outros locais do Brasil e do mundo também. Por quê? Porque com esses movimentos imigratórios, né, aquelas pessoas, por exemplo, que estão aqui na América Latina, na América Central, que é a região endêmica para a doença, à medida que elas vão morando em outros locais, Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão, então em todos esses países que eu falei para vocês, né, já tem também casos de doença de Chagas autóctone, né, acontecendo comunitariamente, digamos assim. Por quê? Porque o vetor do parasito, que são os barbeiros, né, também chamados de triatomíneos, eles já estavam nesses locais. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, já tinha uma gama de barbeiros, só que não necessariamente eles poderiam estar infectados. À medida em que tem essa imigração para esses países, então esses barbeiros vão se contaminando com essa população, né, com a forma da doença, e daí a infecção ela vai se espalhando. Mas se vocês forem perguntar, né, aonde que é o foco mesmo, né, da doença, é América Central e América do Sul, né? Então, toda a América Latina, ela é endêmica para a doença, certo? Bom, então, antigamente, né, eu lembro que eu nem tive muito, assim, um foco na universidade, quando eu estudei, né, na graduação, há muito tempo atrás, um foco muito grande para Trypanosoma cruzi, né? Então, por quê? Porque naquela região não tinha, né? Mas, na época, na verdade, que a gente era criança, né? Não sei você, né? Mas, enfim, eu não ia falar, porque no início da década de 70, o que aconteceu? O governo, ele lançou, então, um programa para erradicar a transmissão vetorial da doença, né, que é através dos barbeiros, fazendo o quê? Pulverização nas casas infestadas. Então, o problema, antigamente, né, do Trypanosoma cruzi era o quê? Era a transmissão vetorial a partir do Triatoma infestans, que era, né, o principal vetor da transmissão vetorial do Trypanosoma. Então, a partir da década de 70, foi se feito uma pulverização, assim, nas casas, né, principalmente de zona rural, né, do interior de Sudeste, Sul, Nordeste, principalmente, e isso culminou, então, com praticamente zerada a infecção por 25 anos, né. Mas a epidemiologia da doença, ela vem alterando, né? Então, a gente sabe que a transmissão vetorial, ela ocorre hoje em dia, mas ela não é a principal. Então, qual que é a principal via de transmissão desse protozoário? É a via oral. Então, o indivíduo ele vai se infectar como? Se alimentando, tomando aquele suco ou outras preparações, né? De frutas, como açaí, abacaba, o patuá, né? E até a cana-de-açúcar, né? E normalmente, quando a infecção é oral, ele tem o sinal clínico é muito pior, né, do que se fosse uma transmissão via vetorial, tá? Então, o Brasil é um dos principais países que está ativa essa transmissão vetorial, oral, desculpa, né? Sendo, então, do Pará, como eu comentei, né? O líder, assim, de casos, tá? Então, mais para frente também a gente fala sobre a questão do açaí, né? Das boas práticas de fabricação, ok? Então, esse ano... Eu sou muito fã de açaí, né? Oi?
Eu, pelo menos, adoro tomar um açaí. Temos que ver as boas práticas para não parar de tomar. Exato. Eu não tenho muito costume, mas eu gosto, sim. Mas eu não tenho costume de comprar, sabe? Uhum. Mas, assim, eu estou no Acre, mas eu não sou acreana, né? Uhum. Então, mas o pessoal daqui ama, É, né? justamente. Bom, então, esse ano o Ministério da Saúde lançou uma portaria, então, no início desse ano, em fevereiro, incluindo a notificação compulsória da doença de Chagas crônica. Uhum. Por quê? Porque você notifica, né, o médico, né, os médicos notificam a doença de Chagas aguda, né, da forma aguda, tá? E atualmente já foi, então, confirmado agora que a partir dessa portaria, a partir de fevereiro desse ano, é obrigatória a notificação da doença crônica também. Por quê? Porque só notificando a doença aguda não está dando conta de frear, digamos assim, essa parasitose, né? Então, é uma parasitose reemergente que a gente está vendo, né? Que a gente verifica, né? E isso também vai culminando com outras doenças negligenciadas que estão aí presentes, né? Aí no Rio, eu sei que tem muita esporotricose, né? Sim. Então, além da doença de Chagas, a esporotricose também foi incluída nessa lista. A esporotricose e a criptococose. Então, vamos ver se notificando essas doenças crônicas, talvez a gente tenha uma, uma parada, assim, né? Nessa dimensão, nesse crescimento, né, dessas infecções, tá? Então, assim, o T-Cruz, ele está em todos os biomas do Brasil, tá? Ele está no Cerrado, ele está no Pantanal, ele está na Amazônia, ele está na Mata Atlântica, né? Então, na Caatinga, ele está em todos os biomas brasileiros. E cada bioma, ele vai ter uma característica diferente. Por quê? São animais, né, diferentes, são hospedeiros diferentes. Então, não necessariamente, por que é importante a gente saber disso? Porque não necessariamente o gambá, por exemplo, que a gente chama aqui de mucura, né? E outro, dependendo do estado, aí você chama de qualquer nome, né? Mas aqui a gente chama de mucura, né? E o gambá, ele pode ser importante, por exemplo, aí no Rio, e não ser tão importante na Caatinga, por exemplo. Tá? Então, por isso que é importantíssimo conhecer, né, quem são os hospedeiros mamíferos que estão relacionados com a infecção, né? Que esse que é o mote da nossa conversa hoje, tá? Então, só para lembrar, Beth, você só me dá um toque do tempo aí, porque... Não, pode deixar. Tá, que eu não lembro que horas que começou, porque deu aquela atrasada aí, né? Daí eu me perdi Não, um seria pouco. só 7h20 que ela terminaria. Então, mais 7h15, assim, a gente encerra. E reinicia, Tá. né? Beleza. Então, antes de falar dos hospedeiros em si, eu vou falar um pouco do agente etiológico, né? Então, o Trypanosoma cruzi, ele é um protozoário, né? E o ciclo biológico, ele precisa de 2 hospedeiros para completar o seu ciclo, exceto o gambá, tá? Então, o gambá, por isso que o gambá é extremamente importante para a disseminação desse protozoário. A gente vai entender o porquê, tá? Então, no hospedeiro vertebrado, vai iniciar com as formas tripomastigotas, elas vão estar na corrente sanguínea. O barbeiro vai lá, né? Vai eliminar nas fezes ou na urina as formas tripomastigotas, né? E vão entrar na pele através de uma lesão. Então, por exemplo, ele vai, a partir do momento que ele faz o repasso sanguíneo, ele aumenta o abdômen dele, defeca, e nessa defecação vão aquelas formas infectantes. O ato da pessoa de coçar, isso estou falando da transmissão vetorial, que é a clássica, né? O ato de coçar, o que vai acontecer? Então, a picada, ela tem uma reação inflamatória, né, alérgica, né? A pessoa coça e leva para dentro do organismo essas formas infectantes, certo? Então, vão penetrar na pele. Eu tô da minha cola aqui. Elas vão formar em formas amastigotas, tá?
no tecido, ok? E depois, isso no hospedeiro vertebrado ainda, elas vão se diferenciar em tripomastigotas sanguíneas, certo? Certo. Bom, no hospedeiro invertebrado, ou seja, no triatomínio, né, eles vão ter dois tipos de formas, né, que se chamam a esferomastigota e a epimastigota. A esferomastigota, ela fica na parte anterior do trato digestivo do barbeiro e a epimastigota na parte mais distal, né, do trato digestivo, tá? E daí, na pola retal do barbeiro, vai acontecer a diferenciação para a forma tripomastigota metacíclica, que é a forma infectante, tá? Do parasita, ok? Então, aí, assim, depois de se infectar, né, o hospedeiro, então, ele pode ter febre, dispneia, cefaleia, rash cutâneo, que são aquelas reações eritêmicas, né, da pele, um edema, pode ter aquele edema de Romano, né, que é um edema palpebral, esplenomegalia, hepatomegalia, dor muscular, vômito, hepatomegalia, tosse, diarreia, taquicardia, icterícia, sinal hemorrágico e prostração. Então, são vários, e eles não são, obviamente, patognomônicos para a doença, tá? Bom, em relação, então, isso seria o ciclo biológico dele, né? Alguém perguntou Então, aqui, já vou fazer essa pergunta, aproveitar que você está falando sobre isso. Perguntaram quais os sinais clínicos mais comuns e esperados na transmissão oral. Então, na transmissão oral, o animal pode ter, o indivíduo ele pode ter vômito, muita dor abdominal também, né? Principalmente na região epigástrica, né? Dor de cabeça, dores no corpo, então é basicamente febre, né? E aumento de linfonodos, né? Basicamente isso, tá? E normalmente os sintomas eles são muito mais graves na transmissão oral do que na vetorial, tá? Então, outras vias de transmissão, né, que ocorrem, mas porém em menor proporção, é a vertical, que é a transmissão transplacentária, né, transfusão sanguínea, transplante de órgãos, acidentes em laboratório e manipulação de animais, ok? Bom, falando um pouco do risco, né, da transmissão, assim, dos meios de transmissão do parasito, né, aqui na região amazônica, tá? Bom, um dos principais é que existem inúmeras espécies de hospedeiros mamíferos, tá? E que vão fazer com que haja a permanência da circulação desse parasito. Então, é impossível a gente falar numa erradicação, né, da tripanossomíase, tá? Porque são centenas de mamíferos que podem ser hospedeiros, tá? Outra característica é que existem também muitas espécies de barbeiros. Então, só que na Amazônia a gente tem mais de 20 espécies de barbeiros que já foram correlacionados com a transmissão do T. cruzi, ok? A ocorrência de surtos agudos, né, por transmissão por via oral, é uma característica do ambiente amazônico, né? Por quê? Por conta da existência, então, desses frutos, né? E da comercialização deles. E o intenso processo também de florestamento. Então, a invasão do homem na região onde era floresta, isso é uma coisa óbvia, não só para essa doença, mas para outras, como até a leishmaniose, né? E aumento da migração de populações que viviam em região endêmica e foram morar para uma região não endêmica, que é o que eu comentei no começo, né? A pessoa daqui da América Latina é portadora, né, do protozoário e vai morar, sei lá, nos Estados Unidos, tá? Bom, então, aqui a transmissão vetorial, ela acontece ainda, só que o mecanismo de transmissão é principalmente ocupacional, né? Então, com aquelas pessoas que trabalham com a extração
de produtos da floresta, né? Além do açaí, bacaba, patuá, a gente tem a piaçava também, né? O que mais? E na transmissão oral, a gente tem que lembrar também que o gambá, principalmente do gênero de Delphis, ele tem a glândula de cheiro, né? Que é aquela glândula anal, que ele espera que está se sentindo ameaçado ou estressado. E ele pode também transmitir o protozoário através dessa excreção dessa glândula. Caramba. Então, isso pode contaminar os frutos, né? Ou outros alimentos que podem, que o homem pode manipular, tá? Então, o gambá, ele eu adoro o gambá, acho lindo, acho simpáticos, mas ele tem essa importância na transmissão, tá? Caramba. O que mais? Bom, vamos falar então de quem são os principais hospedeiros mamíferos, né? E falar um pouco do ambiente silvestre, ok? Então, quem que são esses hospedeiros, né? Que podem albergar o Trypanosoma cruzi? Marsupiais, e isso eu tô falando dos gambás, né? Ou mucuras, tá? Do Delphis, Philander e outros gêneros, tá? Os primatas, morcegos, tatu, roedores, carnívoros, porcos, cabras, cães, e gatos. Né? Então, uma gama enorme assim, de animais, eles podem estar albergando aí o Trypanosoma cruzi, ok? Apesar do cão e gato não fazer parte do ambiente silvestre, né? Mas principalmente o cão, ele é importante porque ele é um elo, né? Do ambiente silvestre e do ambiente doméstico. Então, vários autores recomendam também a utilização do cão como um animal sentinela para a infecção humana, né? Então, se está acontecendo, né, uma infecção em cães, isso quer dizer que está perigoso para chegar no homem, tá? Bom, mas como eu falei para vocês, isso não quer dizer que o gambá seja importante lá na Caatinga, né, lá numa região do Nordeste, e tem a mesma importância que ali no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, se a gente for pegar a Mata Atlântica e alguns estudos aí do Rio, a gente vai ver que o mico-leão-dourado, ele é importantíssimo, ele alberga bastante, em grandes quantidades, o parasito, né? No Pantanal, o coati, ele vai ser importante. Aqui no Acre, a gente está vendo que o morcego, ele é extremamente importante para albergar diversos genótipos do Trypanosoma cruzi, tá? Então, cada área, é isso que é a complexidade desse parasito. Ele tem uma dispersão muito grande entre os hospedeiros mamíferos, né? E cada região, ela tem uma peculiaridade. Então, cada região, ela vai ser diferente. Estão perguntando aqui, inclusive, se rebanhos bovinos também entram nessa e chinarcas também podem albergar. Tatus, sim. Tá? O rebanho bovino, na verdade, ele vai ser mais acometido pelo Evandze, Trypanosoma evandze, e também o Vivax, tá? Que daí pode dar também uma queda de produção de leite, de ganho de peso, né, nesses animais, tá? Bom, então, é por isso que é difícil a gente manter uma vigilância epidemiológica. Então, atualmente, como que se faz atualmente a vigilância epidemiológica da doença de Chagas? É através da notificação dos casos agudos. E agora, com os casos crônicos também, que vão ser obrigatório a notificação, né? Mas, isso sempre foi, na verdade, estava sempre ligado com o diagnóstico da malária, né? Então, tanto é que o Carlos Chagas, que foi o que, né, descobriu o protozoário e descobriu todo o ciclo do T. cruzi, que é brasileiro, então por isso que a gente tem que ter muito orgulho, né? Tanto do Oswaldo Cruz, como o Chagas e a Fiocruz, né?
ele descobriu o Trypanosoma cruzi indo para uma expedição para estudar malária, lá em Minas Gerais. E foi aí que ele descobriu aquelas formas flageladas no sangue de humanos. E daí ele foi pesquisar, né? Foi pesquisar não só em humano, foi pesquisar em animal silvestre e animal doméstico. Então, enfim, foi aí que ele viu que ele tem uma gama enorme, né? Então, é por isso que é muito difícil a gente fechar, por exemplo, num programa só de vigilância epidemiológica, porque a gente tem realidades completamente diferentes, né, no Brasil. Tá? Eu li, inclusive, não sei se é verdade, talvez você até me tire essa dúvida, que ele colocou o nome de Trypanosoma cruzi em homenagem ao Oswaldo Cruz, né? Isso, é isso mesmo. Tá certo. Que mais? Então, por que o de Delphis, são os gambás, né, eles são importantes? Porque o ciclo do protozoário, ele se completa por inteiro no gambá. Então, ele tem todas as formas. Ele tem a forma esferomastigota, né, epimastigota, que tem lá no barbeiro, e tem também as formas infectantes, que são as tripomastigotas metacíclicas. Então, olha a importância dele. E ele é considerado o animal reservatório ancestral do Trypanosoma cruzi. Então, para quem para quem são os estudiosos aí, muito mais do que eu, né, que eu só tô no começo aí, o pessoal fala que o gambá, ele é o principal reservatório, né, ancestral do Trypanosoma cruzi. Tá? Do Brasil, pelo menos, né? E como se dá essa infecção, né, desses animais no ambiente silvestre? Principalmente a transmissão por via oral. Por quê? Porque os animais, eles podem se alimentar de insetos, né? Pegar lá um barbeiro contaminado e daí se contaminou, tá? Ou também através da caça, né? Por quê? Porque o protozoário, ele pode ficar em muitos tecidos, principalmente na musculatura. Então, o ato da caça é também um fator do animal, né, se infectar com as formas, ok? Bom, então, para a gente acessar, né, o risco da infecção humana, necessariamente a gente vai ter que incluir o estudo da fauna triatomínea, dos hospedeiros mamíferos, né, e dos reservatórios. E daí a gente precisa fazer uma diferenciação de nomenclatura, que reservatório é diferente de animal sentinela, tá? O que é um animal reservatório para um determinado patógeno? É aquele animal que ele tem capacidade de manter a parasitemia e a circulação daquele agente durante muito tempo. Né? Então, qual que é o potencial de infecciosidade que esse hospedeiro pode ter? Tá? Então, como a gente está vendo que é difícil de saber isso, quem que vai ser o principal hospedeiro naquela região em que a gente está, a gente vai precisar fazer um estudo multidisciplinar, chamando o entomologista, né, para estudar quais espécies de barbeiro que vão estar associadas à infecção pelo T. cruzi, né, associar também quais são os mamíferos que são mamíferos silvestres e se o cão também está inserido nesse contexto. Tá? Então é extremamente caro fazer isso. Né? Por isso que é difícil fazer um controle dessa doença. Né? É um desafio que a gente tem aí pela frente. Tá? Bom, o que mais? Uma coisa. Posso fazer alguma das perguntas aqui que mandaram? Pode. Estou perguntando se existem sinais clínicos específicos da infecção nos mamíferos. Quando que a gente suspeita dessa infecção? Então, nos mamíferos, principalmente em cães, gato também, tá? Silvestre, já foi relatado que alguns gambás, eles podem ter altas parasitemias, gambá e mico-leão, tá? Eles podem ter altas parasitemias sem ter
nenhum tipo de alteração tecidual. Então, isso quer dizer o quê? Que talvez o hospedeiro esteja mais adaptado a essas infecções, né? Isso é uma sugestão, óbvio, tá? Uhum. Então, ele pode desenvolver muito parecido com a sintomatologia humana, né? Então, aquela insuficiência cardíaca, né? Edema, hepatoesplenomegalia, febre. Então, ele vai desenvolver basicamente os mesmos sinais, tá? Eu só não sei se cão chega a ter megacólon, porque o humano pode ter, né? Uhum. Uma das complicações da doença de Chagas crônica é o megacólon, tá? Mas E o cão, cão, sinceramente, ele ali. pode ter tanto reservatório quanto sentinela? A Rebeca está perguntando aqui. Sim, sim. Então, por exemplo, ó, se a gente for pensar, os estados de Tocantins, Ceará e Pará, a infecção canina, ela é alta. Uhum. Então, eles, nesse caso, eles podem ser considerados reservatórios, entendeu? Uhum. E ao mesmo tempo sentinela. Então, aqui no Acre, por exemplo, a gente viu que o cão ele não é tão importante para ser um reservatório. Uhum. Mas isso é pontual. Então, todas essas pesquisas que a gente vê acontecendo, né, a nível nacional, elas são pontuais. Então, o que seria o mais correto? Fazer uma monitoração, né, daquela região. E isso que é extremamente caro, mas, enfim, às vezes vai ter a necessidade de fazer isso, Uhum. tá? A Andresa perguntou aqui também se os sentinelas não mantêm parasitemia como reservatório. Então, era isso que eu ia falar, porque assim, a maioria dos mamíferos, sejam eles silvestres ou os domésticos, eles não fazem parasitemia alta, tá? Então, isso é ruim, né, pra gente que faz o diagnóstico, porque saber se naquela região tem, poxa, a parasitemia, o que que ela te indica, né? Tá circulando, então o animal ele tem um potencial de infecciosidade para um vetor, por exemplo, né? Então, o que que a comunidade científica fala para gente? Que o que pode acontecer é que esses animais, eles podem ter uma parasitemia alta por um curto espaço de tempo, né? E isso ser o quê? Intermitente. Uhum. Por isso dessa importância da gente tentar pelo menos fazer um acompanhamento daquela região que está afetada, né? Deixa eu ver aqui Então, quem são os animais que fazem mais parasitemia, né? O mico, o leão, tá? O gambá e tem outro macaco, que é o macaco prego, tá? Não é sagui, não, é o macaco prego, ok? Outro que faz parasitemia alta é o coati, né? Então, nesses casos, se a gente for pensar, por exemplo, já falando um pouco mais de diagnóstico, né? É mais fácil da gente ter um animal positivo, tá? Uhum. Num exame direto, por exemplo, tá? Tá. Então, só para fechar, assim, a relação da parasitemia, né? Essa estratégia aí se você for um parasito nessa vida, né? E falar, será que eu sou competente ou não? Então, eu falaria que o T-Cruz é extremamente competente como parasita, porque ele sobrevive no meio ambiente e ele se adapta muito bem, tá? Então, uma das estratégias que ele pode fazer é justamente essas parasitemias serem em tempo curto, né? Isso que dá a permanência dele no ambiente, tá? Num grupo, né? Num grupo determinado, ok? Ok. Estão Bom, perguntando também se no caso de. Não sei se eu vou acabar interrompendo sua linha de raciocínio, mas se em transfusões sanguíneas os animais podem adquirir essa doença. também. Tanto é que um dos exames que devem ser feitos, né? A professora Regina, ela deve falar, ela vai falar de banco de sangue, né? Sim, vai. E provavelmente ela vai inserir o tripanossoma aí, porque
o animal ele não vai se livrar da infecção, né? Do protozoário. Então, ele vai ser portador a vida inteira, né? Então, um animal positivo para tripanossoma, ele não pode entrar para doador, para doação de sangue, tá? Mas ela vai falar bem melhor do que eu sobre transfusão sanguínea, né? Já introduziu o assunto. Agora as pessoas vão entender por que não. Então, Beth, eu só vou comentar agora um pouco sobre os métodos diagnósticos, né? Que a gente pode utilizar. Tá? Bom, os métodos de exame direto, que são esfregaço sanguíneo, né? A técnica de Wu, que é aquela chamada de microhematócrito, onde a gente vê a movimentação, né, dos flagelados ali entre a capa leucocitária e o plasma, tá? Que é lindo de ver, né? Eu gosto muito de fazer essa técnica, né? E que a gente pode ver também. Por enquanto. Só de microfilária, por enquanto. Ah, então, mas são muito menores que as microfilárias. Mas mesmo assim, por essa técnica, vocês podem ver sim, tá? Mas numa dimensão bem menorzinha, né? A gota espessa também é uma técnica que é fácil de fazer, e o hemocultivo, né? Só que essas técnicas, elas não são tão sensíveis, né? O hemocultivo, então, ele é uma técnica mais segura para a gente utilizar no campo do que o xenodiagnóstico, por exemplo, né? Porque o xenodiagnóstico, ele é altamente eficaz para saber se aquele indivíduo hospedeiro, ele pode ser um potencial disseminador, né, do protozoário naquele grupo, mas você precisa ter os animais, né, os insetos, manipular esses insetos no laboratório, e isso pode ser um potencial risco também para o ser humano, né, que está manipulando, né. Então, e por que o hemocultivo positivo ele pode nos falar que esse animal que foi positivo, ele pode ser um potencial disseminador, então, né, um reservatório do protozoário. Porque você inocula mais ou menos a mesma quantidade de sangue no tubo do hemocultivo, a mesma quantidade de sangue que o vetor suga do hospedeiro, que é mais ou menos 300 microlitros, assim, em médio, né? De 300 a até 600 microlitros, que é a quantidade de sangue que você coloca na cultura. Mas daí, o ruim do hemocultivo é que não é sensível, né? Você tem que ter um laboratório de segurança enorme, né? E graças a Deus aqui no Brasil a gente tem, né? Aí na Fiocruz, né? O pessoal do Labetrip, né? Um beijo para todos, se alguém estiver vendo aí. Eles me ajudam no meu doutorado lá. Então, é uma referência aqui para a América Latina, né? Certo? Então, seriam esses, né? Gota espessa, microhematócrito, esfregaço sanguíneo, hemocultivo, né? O problema das técnicas são altamente específicas, porém não muito sensíveis. Da minha parte, para as técnicas sorológicas, né? Então, o Ministério da Saúde, ele preconiza pelo menos 2 métodos diagnósticos utilizando diferentes metodologias sorológicas, tá? Então, o que é mais comum da gente fazer? RIF e ELISA, né? Imunofluorescência indireta e o ELISA, tá? Porém, a gente tem o problema, né, da reação cruzada, né, nos testes biológicos. Então, quem que pode dar a reação cruzada com Trypanosoma cruzi? Outros tripanossomas, por exemplo, o Trypanosoma rangeli, que é geneticamente mais parecido com o T. cruzi, tá? Do que o Vanzi, por exemplo, né? E as leishmanias, né? Então, em áreas endêmicas para leishmaniose, que é o nosso país, né? E principalmente no Nordeste, a gente vê que pode atrapalhar, né? A questão da região ser endêmica para leishmaniose, tanto visceral como cutânea. Então, isso atrapalha e necessariamente você precisa fazer esses 2 testes, tanto LISE e RIF, para T. cruzi e leishmania. Tá? E a gente...
o bichinho não é fácil. Não. Usar, né? E daí a gente tem o diagnóstico confirmatório é molecular, tá? É a PCR. Então, existem vários iniciadores, né, primers que podem ser utilizados, tá? E o sequenciamento genético, ele vai ser também essencial para a gente saber que tipo de T-cruze, tá? Porque nós temos 7 genótipos do tripanossoma cruzi, fora os outros tripanossomas, né, que os animais podem ter, ok? Então, esse diagnóstico, ele é um diagnóstico assim, isso a gente está falando de hospedeiro mamífero, tá? Esse diagnóstico, ele precisa contemplar essa gama de testes para ser um diagnóstico mais preciso, tá? Então, Que mais? tem umas perguntas aqui sobre o diagnóstico que fizeram pra gente. Posso fazer? Pode. Quais são as técnicas de diagnóstico confirmatório? Seria esse que você explicou mesmo. PCR. Porque, assim, o sorológico ele até pode ser confirmatório. Uhum. Só que a PCR, ela chegou para a gente ver realmente se aquele animal ele está tendo uma parasitemia importante, entendeu? Uhum. Então, não só a questão de genotipar, né, esse T-cruzi, para saber qual que é a cepa que está circulando naquela área, mas também para saber se aquele indivíduo ele está sendo um potencial reservatório. Tá? O que a sorologia não dá, porque a sorologia nos remete que a informação que ele foi exposto, Uhum. né? E não necessariamente ele está tendo uma parasitemia, tá? No caso da PCR, quais os principais tipos de amostra que você pode encaminhar para análise laboratorial? Tá. Bom, sangue, né? O soro também, tem muitos trabalhos que foram realizados com o diagnóstico de PCR em soro, né? O coágulo também. Então, o coágulo normalmente é uma amostra que a gente despreza, né? Uhum. Mas eu convido todos vocês a ir lá aqui no interior do Acre para ter o trabalho de coletar a amostra, andar 2 horas para coletar a amostra de animal e você ainda não utiliza o coágulo, meu amigo, você tem que utilizar tudo que tiver coletado desse animal. Você não pode desperdiçar nada. Uhum. E é interessante, né? O pessoal aí da Fiocruz, eles estão percebendo que a gama de espécies de tripanossomas é muito maior do que a gente pensava. Por quê? Porque eles estão utilizando o coágulo como fonte de amostra. Então, o coágulo, ele pode ser utilizado sim também, como fonte de amostra para diagnóstico. Uhum. Né? Que mais? E daí tem baço, por exemplo, fígado, mas aí não são, tem que ser pós-mortem, né? Então, não é interessante, né? E não é possível com animal vivo, tá? Perguntaram sobre se, por acaso, existem testes rápidos para a detecção do agente. Tem para humano, tá? Para humano tem, só que para animal ainda não desenvolveram, tá? Eu recentemente eu respondi um formulário, esses Google da vida aí, né? Uma pessoa me perguntou se teria interesse, né, de desenvolver. Então, eu estou achando que tem alguém aqui no Brasil desenvolvendo. Olha. Mas não sei te falar. Uhum. Mas era interessante, principalmente para esses locais que o cão ele é um reservatório importante, né? O caso do Tocantins, Ceará e Pará, tá? Uhum. Seria muito importante. Tomara, quem sabe. No futuro a gente já tem os testes rápidos. Exato. Né? Como é feito o diagnóstico nos hospedeiros invertebrados? Tá, nos vetores, então, o que a gente pode fazer?
Primeiro que para coletar eles é difícil. Os bichos não são fáceis de coletar. Existem algumas maneiras de coleta dele. Por exemplo, o que é mais efetivo é a população trazer para o pesquisador ou para o setor lá de entomologia do município ou a Secretaria de Saúde ali do município, os moradores entregam os barbeiros, né? Isso é o que mais ocorre, tá? A outra opção seria a gente derrubar algumas palmeiras e ir procurando entre as brácteas das palmeiras. É trabalhoso, às vezes você derruba uma palmeira e não tem nenhum triatomino. Às vezes você derruba um e vem 38, que é o que aconteceu aqui, até perto da minha casa. Então, a gente derrubou uma aqui perto, daqui de casa, que eu moro em Rio Branco, né? E tinha 38, né? Barbeiros. Então, para coletar não é fácil. O exame deles é simples. Você faz uma compressão abdominal dele em cima de uma lâmina, junta com 100 microlitros assim, de solução fisiológica, coloca a lamínula e olha no microscópio. E isso você vai fazer o quê? Observação também das formas nadando lá naquela solução que você fez do conteúdo fecal dele, tá? Só que ele não é também muito sensível. Então, você pode fazer o quê? Desse preparado, dessa solução que você fez, ou você coloca numa cultura, ou você faz a PCR daquilo. Que é até melhor, né? Fazer a PCR direto daquele conteúdo, tá? E daí tem que diferenciar, porque existem inúmeros tripanossomas que podem ser... que podem acometer os vetores, né? Então, não é só o cruze que vai estar lá. Ele pode ser o rangel, pode ser... Gente, são centenas de espécies de tripanossoma que existem. Né? Então, tem que fazer a molecular. Entendi. E tem tratamento para esses animais acometidos? Existe essa cura parasitológica? Então, a gente não fala de cura parasitológica, né? O animal acometido ele vai ser portador forever, né? Então, mas você pode atenuar os sinais clínicos dele. Então, havia cão sendo tratado com o diminazeno, né? Mas o humano, o protocolo mais utilizado é o benzimidazol, tá? É um tratamento bem muito... Ó, meu cachorro aparecendo. É um tratamento muito prolongado, difícil e às vezes também não... Às vezes o indivíduo ele fica com um sinal clínico ainda, só que em menor proporção. Então, e tratamento eu não entendo muito, tá? Então eu não vou ficar me arriscando muito, não. Tá bom? Cada um na sua área, né? Tipo isso. Quais que são as principais estratégias de prevenção e controle? Pois essa que é a pergunta que a gente quer saber, né? Qual que é a resposta? Bom, a principal que eu acho é fazer essa abordagem assim multidisciplinar. Então não adianta a gente só testar cachorro em determinada área. Vai ter que testar cachorro, barbeiro e animal silvestre, dependendo da área. Tá? Então, por exemplo, quando a gente foi aqui para Feijó, a gente testou somente cães e barbeiros. A gente não fez a análise em mamíferos silvestres, que era extremamente importante. Mas por quê? Porque a dificuldade de acesso no local era tão grande que é difícil você... A gente caminha 2 horas só para chegar onde teve o foco da doença, para você ter uma noção. Como que a gente monta um laboratório de campo ali? Então, essas coisas que também dificultam o controle da doença. Você vai em área muito remota. A última vez que a gente foi investigar o surto que teve aqui em Rodrigues Alves, aqui no Acre, Rodrigues Alves a gente só chega de avião ou de barco, entendeu? Então, dificulta demais isso,
né? Demanda uma grana muito grande também para deslocamento, por exemplo, do pessoal da Fiocruz que veio para cá. Então, mas assim, a gente tem que entender que cada cenário ecológico ele vai ter o teu padrão de infecção diferente, né? Então, o que acontece aqui no Acre é diferente lá da Caatinga, diferente da Mata Atlântica, que é diferente do Pantanal. Né? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente, aquele negócio, mais a gente não sabe nada, né? E realmente é isso que acontece. Né? Então, eu não posso extrapolar que a medida eficaz que vai ser ali no Tocantins vai ser a mesma aqui no Acre, porque eu sei que, pontualmente, numa pesquisa que foi realizada aqui, eu sei que os cães não têm uma importância grande como reservatórios, mas lá eles têm. Então, bora testar cachorro lá, entendeu? Entendi. Aqui, o morcego parece que tem uma relação interessante e importante, né? Então, vamos ter que ficar monitorando a infecção do morcego. E por aí vai. Então, é extremamente difícil, né, isso. E você falar isso como medida, assim, de vigilância epidemiológica é uma coisa que é difícil de fazer. Então, assim, juntando instituto de pesquisa, universidades, secretarias de saúde dos municípios ou dos estados, é aí que a gente consegue delinear, pelo menos, uma real situação, né? Você vê que tem projeto para muita gente, né? Falta financiamento, mas tem projeto. Sobre a questão da transmissão por alimentos, a pasteurização ela é eficaz para a eliminação do agente? Sim, ela é. Tá? A gente fala, bom, essa questão de boas práticas também eu não entendo muito, eu não acompanho muito, mas enfim, eu dei uma estudadinha aqui para falar para vocês, tá? Então eles chamam de branqueamento, tá? Vou falar do açaí, mas pode ser feito para outros frutos aí amazônicos, ok? O que é esse branqueamento? Esse branqueamento é quando você pega, o açaí já está coletado, tá? Aí a pessoa separa resto de tronco, sei lá, né, terra, faz a primeira lavagem. Depois dessa primeira lavagem, o açaí ele vai para um tanque com hipoclorito de sódio, fica lá 20 minutos. Tá? Daí depois desse hipoclorito de sódio, passa mais uma água, e daí a água ela tem que ser de qualidade. Não adianta nada fazer esses procedimentos com uma água do igarapé, por exemplo. Então, daí fez essa segunda lavagem para tirar o excesso do hipoclorito, faz um banho com o açaí a 80 a 85 graus. Isso que é o branqueamento. E depois, por 10 segundos. E depois desses 10 segundos, o fruto vai para despolpar. E daí ele está pronto para envasar. Então, assim, é relativamente simples, porém, a comunidade rural que coleta esse açaí, obviamente, não tem a informação, né? Outra coisa que eu ia falar, acabei esquecendo, as ações de educação são extremamente importantes. Com certeza. Né? De educação em saúde, isso é uma educação em saúde, né? E uma outra coisa que eu esqueci de falar, que é importante, o homem, ele não se infecta coletando o açaí. Ele se infecta como? Ele coletou o açaí, beleza. Aí, quando o açaí ele tá nas cestas, ele vai começando a fermentar um pouco, né? Essa fermentação, ela é natural, tá? Essa fermentação, a partir do momento que fermenta esse açaí, solta aquele gás carbônico, né? Umedece um pouco mais e fica mais quente. E daí o que acontece? O barbeiro que tá lá numa palmeirinha, ele se atrai, entendeu? Então não é na hora da coleta, e sim na separação desse fruto para o processamento. Isso é importante da gente falar também. Legal. Tá? Sim. Excelente. Ó, das perguntas que eu tinha aqui, a gente já respondeu todas. Eu tô vendo se alguém mandou mais alguma outra pergunta que eu tenha perdido.
Eu nem mexi Acho que foi, acho que foram. A Camila, gente. Oi. A Camila Lúcio, meu Deus, depois de mais de 100 anos de descoberta da doença de Chagas, alguns aspectos microbióticos ainda são poucos conhecidos. Você acha importante os estudos a nível de One Health? Minha filha, eu te amo e estou esperando você de novo aqui no Acre, entendeu? Porque a Camila do pessoal do Dr. Paulo Sérgio D'Andrea, que estuda os mamíferos silvestres. Olha que legal. Então, eu tô esperando você de novo pra gente fazer pesquisa, né, de verdade, porque você viu comigo lá em Marechal Taumaturgo, hein, ó, só tô no recalque com vocês. Brincadeira, Camila. Mas é isso, esse conceito One Health, a gente não pode desvincular saúde animal de saúde humana e meio ambiente, tá tudo relacionado, né? Tá tudo relacionado. E as doenças parasitárias e infecciosas, elas estão, algumas, né? Nem todas, mas elas estão relacionadas com a devastação do meio ambiente, né? Então, até que isso vire, esse conceito One Health mesmo, vire uma ação em saúde, vai levar um tempo ainda, né? Mas é fundamental mesmo, né? E a medicina veterinária, ela tem um papel importantíssimo, né, na questão do One Health. Nós somos muito capacitados para isso, né? Exato. Só temos que atuar mais na área, né? Mais gente interessada nessa área. Então é isso. Acho que encerramos nossas perguntas e a nossa live. Eu achei, assim, maravilhosa, foi muito esclarecedor. Queria agradecer, em nome do LabVet, de toda a equipe, dos nossos professores, que é a professora Cristiane Baldani e o professor Carlos Henrique, e toda a equipe da pós-graduação do LabVet. E nós, gostei muito, está só recebendo elogios aqui nos comentários. Então... Legal, eu que agradeço, Beth. Como eu te falei, é muito gratificante vocês fazerem esse tipo de dispersão, né? E assim, o que eu sei é pouquíssimo, entendeu? Então eu vou esperar as outras lives para eu aprender mais um pouco. Tá? Mas parabéns pelo trabalho, é muito bonito e dá para ver que vocês fazem com muito carinho. E isso é muito legal de ver. Parabéns mesmo, tá? A você, a Ágata, tá? Quem sabe um dia eu apareço aí.